Pessoal, então vamos lá. Eu vou resolver esse exercício e vou fazer a simulação dele também, utilizando o Scilab e a Toolbox Excos. Esse exercício ele foi retirado desse livro, tá? Fundamentos de Circuitos Elétricos, do Charles Alexander. E esse exercício ele pede para que a gente possa calcular a expressão dessa tensão V sobre o capacitor e para o instante t maior do que zero, certo? Isso considerando que para t menor do que zero, o sistema já estava em regime permanente, ou seja, essa chave aqui ela já estava fechada há um longo período de tempo. Então, todas as variáveis já estavam estabilizadas, certo? Bom, a gente precisa analisar primeiro o circuito para t menor do que zero, quando a chave está fechada, certo? Então, para t menor do que zero, a gente vai precisar analisar aqui o que vai acontecer com esses elementos armazenadores de energia, no caso, o capacitor e o indutor, certo? Então, a corrente que é fornecida pela fonte de 24 volts, na verdade, aqui ela vai se dividir para o resistor de 60, vai se dividir para esse resistor de 15, que está em série com 25, então a gente já pode encarar os dois como sendo um resistor de 40 ohms, certo? Que está em série, mas a gente não vai ter corrente nesse ramo do circuito. Porque em regime permanente a gente sabe que o capacitor ele é um circuito aberto, certo? A gente já sabe que a corrente no capacitor ela depende da capacitância e da variação de tensão em relação ao tempo. Então, se a tensão é constante, como o nosso caso aqui, né, 24 volts, a corrente no capacitor ela vai ser zero, porque essa variação aqui ela vai ser zero, certo? Bom, então o que a gente pode perceber é que, na verdade, a gente vai ter, então, esse resistor aqui de 40 ohms, referente à associação do 15 com 25, certo? E, então, o que a gente tem de início aqui é que essa corrente do indutor aqui, ela é zero amperes. Mas a gente precisa saber do valor da tensão inicial do capacitor, né? Essa tensão aqui ela é importante. Então a gente percebe que é um circuito com dois elementos armazenadores de energia, então eu preciso dos valores das condições iniciais desses elementos, até mesmo para poder resolver a equação diferencial que vai descrever o circuito, certo? Bom, então aqui a gente percebe que a gente vai ter aqui um resistor de 60 e esse resistor total de 40, que é 15 mais 25, está em paralelo com o 60, certo? Então a gente vai ter um resistor aqui de 40 em paralelo com 60. E, na verdade, a tensão sobre esse paralelo é que vai ser a tensão sobre o capacitor. Então a gente pode imaginar algo assim, né? Nós temos a fonte aqui de 24 volts, certo? E temos aqui o resistor de 12 ohms, certo? A chave está fechada e a gente tem um resistor aqui de 60, então esse resistor aqui é 60 ohms. E teremos também um resistor aqui, que é o resistor de 40, que é o 25 mais 15, certo? Então aqui seria 40 ohms. E o que vai acontecer? Aqui no meio, nós temos um circuito, que é um resistor, o indutor e o capacitor, certo? E nós queremos saber a tensão inicial aqui do capacitor. Como não tem corrente descendo aqui, a tensão sobre o capacitor é a mesma dos resistores de 60 e de 40, porque eles estão em paralelo. Então, na verdade, eu posso calcular aqui uma resistência R1, que vai ser 60 vezes 40 sobre 60 mais 40, certo? Bom, aqui a gente vai ter 2.400 sobre 100, certo?
então que vai dar 24 ohms. Ou seja, então essa tensão da fonte aqui de 24 volts, ela se divide parte para os 12 ohms e parte para esse paralelo aqui, que é um resistor de 24 ohms, né? Então, se a gente quiser até redesenhar o circuito, a gente poderia fazer algo dessa forma. Ficaria um resistor aqui, um outro resistor aqui, e a gente tem a fonte de 24 volts, aqui é de 12 ohms, e aqui 24 ohms. E bem aqui vai ser a tensão inicial do capacitor, por causa desse paralelo aqui de 60, 40 e o capacitor que está aqui em paralelo com eles também, tendo em vista que essa corrente aqui do indutor ela é zero, certo? Bom, aqui eu posso fazer o divisor de tensão, né? Como divisor de tensão aqui ficaria 24 sobre 12 mais 24 vezes a tensão total, que é 24 vezes 24. Certo? Então, estaria esse valor aqui da tensão inicial, certo? Fazendo uma continha rápida aqui, então, seria 24 vezes 24 sobre 36, daria 16 volts, certo? Então, temos aqui 16 volts de tensão inicial no capacitor e 0 amperes de corrente inicial no indutor, certo? Bom, o que acontece? O exercício ele pediu para a gente determinar a expressão da tensão no capacitor para T maior do que zero. Ou seja, o que vai acontecer é que essa chave agora ela vai abrir, a chave está aberta, certo? E nós temos agora um comportamento transitório da tensão no capacitor. Ou seja, o circuito que vai sobrar é um circuito que não tem fonte. Então, é bem claro que quando T tende ao infinito, essa tensão do capacitor ela vai tender a zero, porque o circuito não tem fonte e, consequentemente, o capacitor vai acabar se descarregando. Mas, enquanto ele não se descarrega, existe um transitório ali, e a gente precisa saber qual que é o comportamento da tensão do capacitor. Se ela aumenta, se ela diminui, se ela fica constante, se ela é positiva, se ela é negativa. Então, todas essas respostas dependem do modelo matemático do sistema. Certo? Bom, então vamos lá. A gente vai pegar o circuito que vai sobrar, certo? O que vai sobrar de circuito aqui, na verdade, vai ser o 40 em paralelo com 60, que a gente sabe que é 24, certo? Vai ficar o resistor de 6, o indutor e o capacitor. Então, o circuito ficaria dessa forma. Eu teria aqui um resistor, que no caso é o resistor de 24 ohms, referente ao paralelo de 60 com 40. Lá em cima temos o resistor de 6 ohms. Aí aqui a gente tem o indutor. O indutor foi dado aí com uma indutância de 3N. E o capacitor aqui, que é uma capacitância de 1 sobre 27 farad. E a gente quer saber o comportamento dessa tensão. Bom, a gente percebe aqui que esse é um circuito RLC série, sem fonte, onde os valores aqui são resistência, vai dar 30 ohms, que é a série do 6 com 24, o indutor é de 3R e o capacitor é 1 sobre 27 farad. Então, a gente precisa fazer essa análise, tá? Então, se a gente tem um circuito RLC, então tem um circuito que é um resistor, um indutor e um capacitor, e eles estão em série, R, L e C, certo? A gente sabe que as tensões aqui elas vão se equilibrar e a corrente é a mesma, certo? Então aqui dá para a gente poder chegar nas equações, certo? Então nós temos aqui que a tensão do resistor mais
a tensão do indutor mais a tensão do capacitor é igual a zero. Vou fazer igual a zero porque o circuito está sem fonte, então a gente não tem entrada, né? Então, se a gente for pensar lá em termos de sistemas lineares, aqui eu tenho um circuito RLC, então esse é o meu sistema que vai ter uma entrada e uma saída. A minha saída Y de t, e eu tenho aqui uma entrada X de t, que é zero. Então, um sistema cuja entrada é zero vai ter uma saída que, na verdade, a gente está pegando uma das componentes da saída, que é a resposta de entrada nula. Ou seja, mesmo não tendo entrada, o circuito vai ter uma saída chamada de resposta de entrada nula, que é o que a gente quer calcular aqui, né? Então, essa saída é a tensão do capacitor aqui, certo? Então, continuando nessa equação aqui, ó, eu teria a tensão do resistor, seria resistência vezes a corrente do circuito, mais a tensão do indutor seria L di dt, são equações dos elementos aí, certo? Mais a tensão no meu capacitor, que é a minha saída Y, que é igual a zero, certo? Eu vou só converter esse Y aqui, tá? Esse I, na verdade, porque eu tenho variáveis Y e variável I, certo? Então, aqui a gente precisa equilibrar a equação, então uma variável só. Essa corrente total do circuito, que é a mesma para todos os elementos, é a corrente no capacitor, que é C dV dt, mas a gente sabe que essa tensão V é o nosso Y, então seria C dy dt, certo? Então, substituindo isso aqui na equação, né, como é que ficaria? Nesse caso aqui, daria R, que multiplica a corrente, é C dy dt, mais L, derivada da corrente. A corrente é C dy dt. Então, ficaria C derivada segunda de Y em relação a T, mais Y igual a zero, certo? Então, é o que a gente já previa, né? Uma equação diferencial de segunda ordem, porque é um circuito que tem dois elementos armazenadores de energia. Esse termo aqui, que é uma derivada segunda, ele está multiplicado por uma constante LC, né? Então, é interessante que esse termo de maior grau, a gente sempre deixe ele multiplicado por uma constante unitária. Então, o que eu vou fazer é dividir a equação inteira por LC, certo? Então, a equação agora vai ficar derivada segunda de Y em relação a T, mais, aqui eu vou dividir por LC, vai ficar R sobre L, que eu vou dividir aqui, né, por LC, corta C com C, fica R sobre L, derivada de Y em relação a T, mais 1 sobre LC, Y igual a zero. A gente percebe que a equação é a mesma se a minha saída for a tensão ou se minha saída for a corrente. Essa equação é a mesma. O que muda é só o outro lado da igualdade, quando a gente tem uma entrada diferente de zero. Tá? Então, nesse caso aqui, eu consigo, então, o meu polinômio Q de D, certo? Vamos lembrar aqui, esse D maiúsculo, ele é uma derivada em relação ao tempo. Então, no caso aqui, nós teríamos o polinômio Q de D, que seria D ao quadrado, mais R sobre L D, mais 1 sobre LC, certo? Substituindo os valores que nós temos, esse polinômio Q de D, ele ficaria D ao quadrado, mais 10D. O 10 seria de 30 ohms dividido por 3N, mais 1 sobre LC, conferindo aqui, certo? 1 sobre LC, então daria 9, certo? Mais 9, e aqui eu formo esse polinômio, certo? 10D mais 9, conferindo mais uma vez aqui, seria LC, 3 vezes 27, dá 1 sobre 9, 1 sobre 1 sobre 9 dá 9, certo? Bom, qual que é o comportamento dessa saída que é a tensão?
esse comportamento ele vai depender das raízes desse polinômio, certo? Então eu já vou começar a usar o software por aqui, tá? Vou utilizar o software Scilab, estou usando a versão aqui 2025, ok? Então a gente já aproveita para poder utilizar aqui o comando roots, que encontra as raízes de um polinômio. Então, um polinômio independente da ordem, né? O nosso é de segunda ordem com coeficientes 1, 10 e 9, certo? Então, a gente tem aí as duas raízes reais e diferentes, menos 9 e menos 1, certo? Então, a gente tem aqui lambda 1 igual a menos 9 e lambda 2 igual a menos 1, certo? Então, a gente caiu no caso onde nós temos raízes reais e diferentes, né? Então, isso nos informa que a saída, né, que é a resposta de entrada nula, vai ser C1 é elevado a lambda 1t mais C2 é elevado a lambda 2t. E assim sucessivamente, se o sistema fosse de ordens maiores, né? Então, substituindo os valores de lambda aqui, y0t, ele vai ser C1 é elevado a menos 9t mais C2 é elevado a menos t. Bom, então eu já tenho aqui uma equação onde eu tenho essas constantes C1 e C2, que agora eu preciso calcular elas a partir das condições iniciais do circuito. Que condições são essas? A gente sabe que a corrente inicial no indutor ela é zero e que a tensão inicial no capacitor ela é de 16 volts, certo? Então eu vou utilizar essas informações aqui, ok? Bom, vamos lá então. Pegando essa primeira condição, certo? Vamos lá. O meu y0 em t igual a zero, que é a minha tensão, substituindo o t por zero aqui, vai ficar C1 mais C2, que é igual a 16. Ou seja, quando o t é zero, menos 9 vezes 0 dá 0, elevado a 0 dá 1, eu vou ter só as constantes C1 e C2, e a gente sabe que quando o t vale 0, a tensão inicial do capacitor é 16 volts. Então aqui eu já tenho uma equação, certo? Com duas incógnitas. A outra equação que eu vou utilizar é a derivada. A derivada de y0 em relação a t, ou seja, eu derivando essa expressão aqui, eu ficaria com menos 9 C1 é elevado a menos 9t, menos C2 é elevado a menos t, certo? Fazendo a derivada aí da função exponencial, que é bem simples, certo? Agora, isso vale quanto? Isso vale quanto? Quanto que é a derivada? Bom, no caso aqui, nós temos uma corrente nula, certo? Então, se a gente pegar aqui a corrente do capacitor é CdV dt, esse dV dt nos interessa, que é a derivada da tensão, né? Que é a derivada do nosso y aqui, que é a tensão, no instante t igual a zero. Mas a gente sabe que no instante t igual a zero, essa corrente do capacitor, que é a mesma do indutor, porque eles estão em série, ela também vale zero. Então, por mais que eu isole aqui um dV dt em t igual a zero, ela vai ser a corrente do capacitor sobre C, passando a capacitância e dividindo. Isso vai ser igual a zero sobre C, que dá zero, certo? Então, esse valor aqui, na verdade, então, ele é igual a zero, certo? Quando a derivada é zero. Então, se eu pegar aqui a derivada de y0 em t igual a zero, isso vai me dar menos 9C1 menos C2, que é igual a zero, certo? Então, aqui eu tenho agora outra equação com duas incógnitas, tá? Então, existem várias formas de resolver esse sistema de equações, pode ser por eliminação, substituição, por regra de Cramer, né? Ou eu posso fazer, inclusive, com a parte matricial, né? Se eu pegar as duas equações aqui, C1 mais C2 igual a 16, menos 9C1
menos C2 igual a zero, certo? Então, na verdade, aqui o que eu tenho é uma matriz A vezes uma matriz C, que é igual a uma matriz B. Então, essa matriz C, na verdade, vai ser a inversa de A vezes B, certo? Lembrando que a matriz A é a matriz dos coeficientes. A matriz A aqui seria uma matriz, seria 1, 1, menos 9 e menos 1. A matriz C é a matriz das variáveis que eu quero calcular, que é C1 e C2. E a matriz B é a matriz dos termos independentes, que no caso seria 16 e 0, certo? Então eu posso também utilizar o software para poder calcular C1 e C2. Tá? Já estou com o Scilab aberto aqui, vou fazer a matriz A, que é igual 1 e 1, passando para outra linha, menos 9 e menos 1. Então, é uma matriz 2 por 2. A matriz B, ela é uma matriz dos termos independentes, que no caso é 16 e 0. E a matriz C, no caso, é a inversa de A vezes B. Isso nos dá aqui os coeficientes lá, C1 e C2. Então, C1 vale menos 2 e o C2 vale 18, certo? Então, eu já sei que a minha equação, no caso, vou pegar aqui a equação y0 de t, que seria, no caso, a resposta de entrada nula, ou seja, eu não tenho entrada no sistema para t maior do que zero. Eu vou ter o C1, C1 no caso é menos 2, então seria menos 2 elevado a menos 9t, mais 18, que é o C2, elevado a menos t. Bom, então aqui a gente tem uma equação que é o comportamento do capacitor quando aquela chave do circuito se abre. Ou seja, eu sei que enquanto a chave está fechada, o capacitor tem uma tensão de 16 volts. Quando a chave se abre, a equação que representa o comportamento da tensão do capacitor é essa soma de duas parcelas exponenciais. E é isso que a gente pode tentar verificar agora com o software também, certo? Então, no caso aqui, a gente pode criar um vetor t, vou criar um vetor t de 0 a 5 com intervalo de 1 milissegundo. Então, eu estou fazendo isso para poder ter muitos pontos no gráfico, né? A gente percebe aqui um gráfico com 5.001 pontos, né? E então a gente vai ter um gráfico que se aproxime mais da realidade, tá? Então eu vou chamar de y01 esse teórico, né, que é o que a gente acabou de descobrir manualmente pela análise do circuito, que no caso vale menos 2 vezes e elevado a menos 9t, mais 18 vezes e elevado a menos t, certo? Então, eu tenho essa expressão. Se eu gerar o gráfico de y01 em função do tempo, no caso aqui vou até colocar a espessura da linha do gráfico um pouco maior, a gente teria esse comportamento, certo? Vou colocar a gradezinha aqui. Então, aqui faz sentido, né? A gente começa em 16 volts, que é a tensão inicial, e ela vai caindo, e como o circuito não tem fonte, na verdade, o capacitor vai descarregando, né? Praticamente em 5 segundos aqui, a tensão do capacitor já está quase em zero, né? Tá, mas essa resposta aqui, esse gráfico, é um gráfico que veio dessa equação, que é a equação que nós utilizamos aqui para plotar e encontramos ela manualmente. Agora, como que o Scilab pode confirmar isso para mim? Agora é que tá, nós vamos utilizar essa toolbox Excos, certo? É muito importante que para utilizar essa toolbox eu já tenha um compilador instalado, certo? Então já vou mostrar aqui no vídeo também como que faz para instalar esse compilador e deixar tudo funcionando. A gente vai acessar essa opção aqui, ó, gerenciador de módulos Atoms, certo? Eu preciso estar com o computador conectado à internet, tá? Porque ele sempre atualiza a base de dados aqui desse Atoms, tá? E eu preciso instalar esse compilador aqui, ó, que é o MinGW, certo? No meu caso aqui ele aparece verdinho porque ele já está instalado, certo? Mas para você instalar, você vem aqui nessa opção Windows Tools, voltando lá, né? Voltando aqui, ó, Windows Tools, e aqui vai ter o MinGW Toolbox, tá? Aqui nós temos dois links
que levam para o executável para instalar o compilador no seu computador, tá? Então, se eu vier aqui, por exemplo, no de 64 bits, o que vai acontecer é que ele já vai fazer o download, né? Fez o download, instalou, por exemplo, se eu instalei ele num determinado diretório, deixa eu pegar aqui um diretório qualquer, um diretório onde eu tenho instalado, por exemplo, aqui no meu computador, no disco C, se eu tiver ele instalado aqui, o MinGW, no caso, eu não estou com ele aqui, eu acho que está em usuários, vou verificar onde ele está instalado. Enfim, aonde você instalar ele, é interessante que você coloque a pasta onde ele foi instalado nas variáveis de ambiente, tá? Eu vou fazer essa instalação aqui para ficar claro no vídeo, tá? Porque depois alguém pode ter dificuldade. Então, eu vou fazer o download dele aqui, certo? Vou fazer o download dele aqui na área de trabalho mesmo, compilador GCC, certo? Então, tá aqui, pessoal, o GCC. Vou clicar 2 vezes, sem problema, tá? A gente pode instalar ele normalmente, só clicar 2 vezes aqui e tomar cuidado com qual diretório ele vai ser instalado, porque é ele que vai ter que ir lá para as variáveis de ambiente, certo? Então, extraindo aqui, ó, vou aceitar aqui, ó. É muito importante que eu tenha esse diretório aqui em mente. No meu caso aqui, ele vai instalar na pasta usuários e tem uma pastinha lá GCC, certo? Vou instalar aqui, por mais que eu já tenha ele instalado, vou instalar de novo para poder mostrar no vídeo aqui. Sem esse compilador, o Xcos não funciona no Scilab. O Scilab funciona normalmente, mas para usar essa toolbox, que inclusive permite a gente montar circuitos, eu preciso ter esse compilador devidamente instalado, certo? Então, vou só esperar ele concluir aqui a instalação e a gente vai pegar aquela pasta onde ele está instalado para a gente poder colocar ela nas variáveis de ambiente do sistema, certo? Porque, caso contrário, o Scilab ele não encontra o compilador. Então, posso finalizar aqui. A gente viu lá que ele instalou aqui na pasta C, usuários, está aqui a pastinha GCC, certo? Aí eu vou pegar aqui essa pasta, x8664, lib, certo? Então é aqui que estão as bibliotecas necessárias. Então eu vou copiar esse caminho aqui, certo? Vou copiar e agora eu vou vir aqui, ó, e editar as variáveis de ambiente do sistema, certo? Então eu venho aqui em variáveis de ambiente e eu preciso colocar ela aqui, ó, certo? Eu vou apagar a minha e vou colocar de novo. Venho aqui em novo, aí eu vou colocar a variável que é ec library path, certo? E aqui eu vou colar o endereço. Coloquei, pode dar OK, e está instalado. Nesse ponto, o recomendado é você fechar o Scilab, tá? E faz um logoff e um login de novo no sistema operacional, certo? Se tiver tudo certo, quando você digitar aqui, ó, have a computer, ele vai responder para você com T, que é de true, verdadeiro, tá? Ou seja, ele já identificou que tem um compilador instalado, certo? Agora sim, eu posso ir lá para o Xcos, certo? Então tá aí, ó. O Xcos vai abrir para mim essa janela, vai abrir essa outra aqui, tá? Esse navegador de paleta. E a gente já vai direto aqui para a parte elétrica, onde eu vou pegar esses elementos passivos que tem no nosso circuito. No caso aqui é um capacitor. Vou pegar aqui a referência também. Vamos pegar o indutor e vamos pegar um resistor que está aqui, certo? Bom, basicamente lá o que a gente fez é o seguinte, a gente tem um resistor que é de 30, então para editar o elemento é só clicar 2 vezes, vou colocar aqui 30 ohms, se quiser rotacionar ele com ele selecionado, basta pressionar Ctrl R, certo? Então tá aí. Temos um indutor que é 3R e temos um capacitor que é de 1/27 farad e a tensão inicial dele é de 16 volts. A gente percebe que aqui no Xcos o capacitor permite a gente setar a tensão inicial, mas o indutor não permite a gente colocar uma corrente inicial. Tem como contornar esse problema, tá? A gente usa uma fonte
de tensão em série com resistência aqui em paralelo, transforma numa fonte de corrente ali em paralelo, tá? Mas no nosso caso não vai ser necessário, porque a corrente inicial é zero, então não faz diferença para a gente. Então, só rotacionando aqui, né, temos aqui um circuito RLC sem fonte, vou fazer a ligação dos elementos agora, RLC sem fonte, tá aí. Vou colocar aqui a referência para o software poder fazer os cálculos em relação a esse nó, certo? E agora eu preciso medir a tensão, tá? Aqui em elétrica nós temos os medidores, tá? Medidor de tensão, medidor de potência e um medidor de corrente, tá? Como a gente quer medir a tensão no capacitor, que foi a nossa variável lá do exercício, eu vou colocar ele aqui e eu tenho que fazer a ligação igual bancada mesmo, né? Como é um medidor de tensão, eu vou ligar ele em paralelo com o capacitor, certo? Então tá aí, paralelo com o capacitor. Beleza, aqui eu já vou ter o sinal de tensão medido, tá? Então eu tenho algumas opções, tá? Eu tenho como opção, por exemplo, colocar um osciloscópio, que ele já mostra para mim aqui em tempo real, certo? Mas eu prefiro colocar um outro elemento, um elemento que possa gerar para mim uma variável aqui na parte principal do Scilab, para eu poder plotar essa variável também e comparar com a que eu já tenho, né? Para fazer isso, a gente vai aqui em receptores, temos aqui o ToWorkspace. Então, se eu pegar essa saída e ligar aqui, ele já vai criar para mim uma variável chamada A lá no Workspace para eu poder plotar ela, por exemplo, certo? Só que ela tem uma outra entrada, tá? Essa outra entrada aqui é a base de tempo. Então a gente vem aqui em fontes e pega um clock, certo? Bom, para esse clock meu, né, eu preciso ajustar a base de tempo de acordo com essa variável t que eu já criei. Minha variável vai de 0 até 5 a cada 1 milésimo, certo? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em simulação, configuração. Vou colocar aqui para 5, né, que eu quero simular até 5 segundos, certo? E aqui eu vou colocar o tempo em 0, ou seja, começamos aqui em 0, e o período é 0,001, porque a gente foi de 0 a 5 a cada 1 milésimo de segundo. A gente sabe que isso vai dar um total de 5.001 pontos. Então eu posso vir aqui no Workspace, a minha variável vai ter 5.001 pontos, e eu vou chamar ela, por exemplo, de Y02, para ficar diferente, né? Certo? Agora, basta eu dar o play aqui no iniciar, certo? Essas mensagens que aparecem são só warnings, tá? Não é nenhum erro. E eu posso perceber aqui agora, ó, que eu já tenho a variável Y02. Só que, olha só, ela não é uma variável real, ela é uma struct, né? Se eu vier aqui e digitar o nome dela, Y02, veja só, ela tem dois vetores dentro dela. Tem um vetor time e um vetor de valores, tá? Então, se eu quiser plotar isso aqui, eu preciso separar, tá? Eu vou colocar numa janela gráfica separada, certo? E vou plotar agora y02.time, ou seja, sempre o eixo horizontal primeiro, vírgula, y02.valores. Vou colocar aqui de outra cor, para a gente poder comparar. E vou colocar também com outra espessura, tá? Esse número que eu coloco aqui no final, quanto maior ele, maior é a espessura da linha. Vou colocar um XGrid também. Agora a gente pode comparar, certo? Posso jogar esse gráfico para cá e esse gráfico para cá, certo? Lembrando que aqui o gráfico da esquerda é o gráfico de uma equação que nós encontramos manualmente, que é essa equação aqui, certo? E esse gráfico da direita é o gráfico que veio do simulador. Então, isso confirma que a nossa análise matemática está correta. Isso nos dá alguma segurança sobre a análise matemática que a gente fez. Apesar de, nesse exemplo, a gente ter feito um circuito, análise de um circuito que não tem fonte para t maior do que 0,
O sistema permite eu simular diversas situações, com a presença de fonte, sem fonte, com fontes senoidais, exponenciais ou de qualquer tipo de sinal que a gente quiser simular, certo? Bom, então é isso. Aqui está comprovado então a análise do circuito e um funcionamento dessa Toolbox Expos, que é muito útil para a gente poder fazer a análise de sistemas lineares, especialmente se for circuitos elétricos ou qualquer outro tipo de sistema que possa ser representado matematicamente, aí, seja com equação diferencial ou até mesmo lá no domínio da frequência utilizando a transformada de Laplace. É isso, obrigado, bons estudos aí.